A temperatura tinha baixado consideravelmente e os apóstolos, apertados uns contra os outros, tinham se envolvido nos seus pesados roupões. Ali, entre os reflexos avermelhados dos ramos de nogueira e de figueira, de que Filipe, o encarregado dos abastecimentos, fizera abundante provisão, largando fagulhas por baixo de um céu estrelado, conheci pela primeira vez um rapazinho de 12 ou 13 anos, de cabeça rapada e olheiras acentuadas, que não pronunciou uma só palavra e seguia os ensinamentos e gestos do mestre com um interesse e devoção como ainda não vira até aquele momento. O seu nome era João Marcos e ia desempenhar um importante papel nas próximas horas de quinta-feira. A conversa de Jesus com os apóstolos, enquanto regressávamos ao acampamento de Getsemane, divulgou-se imediatamente entre os discípulos e, muito contra a vontade do rabi, o assunto da sua partida não tardou a surgir entre metade daqueles homens rudes e lentos de pensamento. Tomé, usando a palavra, dirigiu-se ao mestre, perguntando-lhe: uma vez que vais voltar para terminar o trabalho do reino, qual deve ser a nossa atitude enquanto estejas fora, nas questões do Pai? Jesus, sentado do outro lado da fogueira, brincava com um pau, avivando o fogo. Aquelas labaredas altas davam ao seu rosto uma majestade estranha. Com uma paciência invejável, o Nazareno olhou Tomé por cima do fogo, respondendo-lhe: nem sequer tu, Tomé, consegues compreender o que estive dizendo. Não vos ensinei que a vossa relação com o reino é espiritual e individual. Que mais tenho de vos dizer? A queda das nações, a ruína dos impérios, a destruição dos judeus não crentes, o fim de uma época e, mesmo, o fim do mundo, que tem a ver com alguém que acredita neste evangelho e conseguiu a sua vida na segurança do reino eterno. Vós, que conheceis Deus e acreditais no Evangelho, haveis recebido já a certeza da vida eterna. Uma vez que as vossas vidas estão nas mãos do Pai, nada vos deve preocupar. Os cidadãos dos mundos celestiais, os construtores do reino, não devem preocupar-se com as ações temporais ou perturbar-se com os cataclismos terrestres. Que vos importa se as nações se afundam, as épocas terminem ou todas as coisas visíveis caiam, se sabeis que a vossa vida é uma oferenda do Filho e que está eternamente segura no Pai? Tendo vivido a vida temporal com fé e tendo entregado os frutos do Espírito como prova de serviço pelos vossos semelhantes, podeis olhar em frente com confiança. Cada geração de crentes tem de levar para frente a sua obra, tendo em vista o regresso possível do Filho do Homem, exatamente como cada crente particular conduz a sua vida, tendo em vista a inevitável, e sempre certa, morte natural. Quando vos tiverdes estabelecido como filhos de Deus, nada mais vos deve preocupar. Mas não vos enganeis. Esta fé viva exige, cada vez mais, os frutos daquele divino Espírito que foi inspirado pela primeira vez no coração humano. O terdes aceitado ser filho do reino não vos salvará de conhecer o repúdio persistente daquelas verdades que têm a ver com os progressivos frutos espirituais dos filhos encarnados de Deus. Vós, que haveis estado comigo nos assuntos do Pai na terra, podeis, até, abandonar agora esse reino. Se virdes que não vos agrada a forma do serviço da humanidade ao Pai, como indivíduos e como crentes, escutai-me enquanto vos conto uma parábola. Sem querer, ao escutar aquelas últimas frases de Jesus, desviei o meu olhar para Judas Iscariotes. O homem que, no seu coração, já desertara, seguia as palavras do seu mestre com uma frieza que me deu arrepios. Houve um homem, continuou o Nazareno, que, antes de começar uma longa viagem até outro país, chamou todos os seus servos de confiança e lhes entregou todos os bens. Deu a um 5 talentos, a outro 2 e ao terceiro, 1. A todos confiou os seus bens, consoante as suas diferentes capacidades. Quando o Senhor se foi, puseram-se os seus servos a trabalhar para retirar lucro da fortuna que lhes confiara. Imediatamente, o que recebera 5 talentos começou a negociar com eles e bem depressa realizou um lucro de mais 5 talentos. De igual modo, o que tinha recebido 2 talentos ganhou outros 2. E assim fizeram os servos, acumulando novos ganhos para o seu amo, exceto o terceiro. Este foi-se embora e na sua terra fez uma cova, onde escondeu o dinheiro.
Porém, o senhor voltou inesperadamente e chamou os seus criados. O que recebera 5 talentos dirigiu-se ao seu senhor e, entregando-lhe 10, disse-lhe: Senhor, deste-me 5 talentos e dá-me a alegria apresentar-te mais 5. Então, disse-lhe o senhor: Bem fizeste, bom e fiel servo. De ti farei mordomo de muitos. Então, o que tinha recebido 2 talentos, adiantou-se e disse: Senhor, entregaste nas minhas mãos 2 talentos. Olha, ganhei mais 2. E seu senhor lhe disse: Bem fizeste, bom e fiel servo. Tu também foste fiel e agora te colocarei acima dos outros. Por último, chegou para prestar contas o que só tinha recebido 1 talento. Senhor, disse-lhe: Conhecia-te e dei-me conta de que és um homem astuto porque esperavas ganhos quando tu, pessoalmente, não tinhas trabalhado. Portanto, eu temia arriscar o que me tinhas confiado. Guardei o teu talento a salvo na terra e aqui o tens. Tens agora o que te pertence. Mas o seu senhor respondeu: És um criado indolente e preguiçoso. Pelas tuas próprias palavras confessaste que sabias que te ia pedir contas com lucro razoável, como os teus colegas fizeram. Sabendo isto, deverias, pelo menos, ter colocado o meu dinheiro nas mãos dos meus banqueiros para que, à minha volta, eu pudesse receber o meu dinheiro com juros. Então, o senhor disse ao chefe dos criados: Tirai o talento a este servo e dai-o ao que tem 10. A todo que tem lhe será dado muito mais e terá abundância. Mas, ao que não tem, até o pouco que tenha lhe será tirado. Não podeis ficar quietos nos assuntos do reino eterno. Meu Pai exige que todos os seus filhos cresçam em graça e em conhecimento da verdade. Vós, que conheceis estas verdades, deveis produzir o incremento dos frutos do Espírito e manifestar uma devoção crescente no generoso serviço aos vossos companheiros servos. E recordai que o que derdes ao menor dos meus irmãos o tereis feito em meu serviço. E assim deveis fazer a obra de meu Pai, agora e mais tarde. Continuai até que eu volte. A verdade é a vida. O Espírito da Verdade sempre dirige os filhos da luz para novos reinos de realidade espiritual e serviço divino. Não vos é dada a verdade para que a cristalizeis em formas feitas, seguras e honrosas. Que pensarão as gerações futuras daqueles depositários da verdade, se os ouvirem dizer: Aqui, mestre, está a verdade que nos confiaste há centenas ou milhares de anos. Nada perdemos. Defendemos fielmente quanto nos deste. Não permitimos alterações no que nos ensinaste. Aqui está a verdade que nos deste. Livremente a haveis recebido. Portanto, livremente deveis dar a liberdade do céu. Em verdade vos digo que, então, essa verdade se multiplicará e irradiará nova luz. Mesmo quando a administrais vós. Já bem avançada a noite, o grupo levantou-se, distribuindo-se pelas tendas. Jesus, no entanto, continuou sozinho, em frente da fogueira, mergulhado em pensamentos. Eu instalei-me perto de uma das velhas oliveiras, envolvendo-me no manto. E antes que um nazareno se retirasse para descansar numa das tendas, o sono acabou por me vencer. 1 talento valia 6.000 denários. Portanto, os 8 talentos eram uma considerável fortuna. N. Do M. 5 de abril, quarta-feira, pouco antes das madrugadoras andorinhas despertarem o acampamento com os seus negros e tumultuosos voos, Eliseu alertara-me já, mediante a ligação auditiva, da proximidade do amanhecer. O berço registra 9 graus centígrados. Ligeira baixa da umidade relativa, segundo parece, o vento aumentou. Prevêem-se algumas rajadas de 20 a 40 nós, especialmente durante a tarde. Sorte. Eliseu não se enganava. Aqueles primeiros momentos do dia pareceram-me especialmente frios. O azul celeste do meu manto estava salpicado por uma infinidade de gotinhas de orvalho. O mesmo acontecia com a erva rala que conseguia despontar junto de algumas oliveiras. Conforme foi clareando, um distante e misterioso som de castanholas começou a intrigar-me. Parecia nascer em algum lugar, ao fundo do campo onde me encontrava. Levantei-me, depois de lançar uma olhadela ao acampamento, verifiquei que tudo estava calmo. Os discípulos dormiam nas tendas.
Outros, embrulhados nos seus roupões, descansavam junto do muro de pedra ou, como eu, debaixo da primeira fila de oliveiras. Em frente dos abrigos, na pequena clareira existente à entrada do jardim, distinguiam-se as cinzas da fogueira. O mestre, pensei, devia estar dormindo. Mas aquele som de castanholas continuava a encher a manhã, cada vez mais luminosa, quebrando o profundo silêncio de Getsemane. Não hesitei mais. Agarrei a vara de Moisés e dirigi-me para o interior da quinta, seguindo pela vedação de pedra. Aquela propriedade de Simão, o vizinho de Betânia, era dedicada exclusivamente à cultura da oliveira. Do lugar onde tinham sido montadas as tendas, o terreno ia se elevando ligeiramente. Ao chegar ao fundo do jardim tinha contado meia centena de velhas oliveiras, alinhadas 4 a 4. Algumas daquelas árvores impressionaram-me pela sua envergadura. Uma delas, em especial, devia abranger uns 8 metros de circunferência. Dos seus ramos nodosos fluía uma substância parda avermelhada, formando rugas brilhantes ao sol nascente, que avançava já para além do cume do Monte das Oliveiras. Os últimos metros do retângulo que o Jardim das Oliveiras formava, onde ia ter lugar a famosa oração de Jesus, tinham uma elevação mais acentuada. O misterioso ruído tornava-se mais claro e intenso. Deixei para trás o olival e, a pouco mais de 10 metros, apareceu na minha frente uma massa pétrea de cerca de 5 metros de altura, com uma entrada mais larga que alta. Tive de me inclinar para entrar, que dava para o interior de uma gruta natural. Em frente da caverna viam-se outras formações de calcário branco, que muito tinha sofrido a erosão da chuva e do vento.